Nosso tema agora é oratória. Oratória é essa capacidade que nós temos de, essa arte, né, que eu acho que é uma arte também, de falar em público, de discursar, de expor as suas ideias, né? E o discurso é algo super importante nesse momento, né? Ele é o principal instrumento de que o candidato dispõe para divulgar as suas ideias, a sua plataforma, né? Os seus princípios, seus valores. Então, enquanto a plataforma representa numa campanha o que dizer, o discurso representa como dizer, como é que eu vou dizer. E aí, como é que deve ser esse discurso? Tá? Claro, o tempo todo, muito objetivo, muito claro, sem rodeios, né? A pessoa tem que ser muito direta. Então, assim como os temas de uma plataforma, o discurso deve ser acessível às pessoas que estão ouvindo, interessante, objetivo, mas a isto deve-se acrescer o fato de que é o discurso que vai dar vida e movimentação aos temas, despertando e manipulando as emoções do público ouvinte. Ou seja, é a maneira como você coloca as tuas ideias que vai despertar o interesse das pessoas, o teu tom de voz, as tuas pausas, a maneira como você vai se colocar. A entonação do orador é que irá determinar sua postura diante dos temas abordados e seu estilo de abordagem. Cada um tem um estilo, né? É isso que vai transmitir a sua personalidade ao tema. E aí nós temos aqui alguns cuidados que a gente precisa ter com a voz e com a fala. Aqui diz o seguinte: a pausa, por exemplo. A pausa valoriza o assunto. Ela abre espaço para que as pessoas prestem atenção. Muitas vezes a gente vem num compasso, num ritmo, e se der uma pausazinha, é um espaço para aquele que estava disperso voltar a atenção para você. O ritmo vai depender do momento e da própria mensagem que você está passando. Você vai saber, vai ter a sensibilidade para ver que ritmo você vai dar a isso. A articulação, cuidados com a pronúncia, com a sua dicção, treina, leia bastante em casa, faça ensaios que para você não ter essa dificuldade com a pronúncia, com a dicção. E a intensidade da voz vai variar, claro, em função do espaço que você está, da quantidade de pessoas que estão ali para te ouvir. Então você vai elevar ou diminuir a intensidade da sua voz de acordo com o que você tiver naquele momento ali. Cuidado que as palavras ofendem mais do que as ações. Cuidado com as palavras. O tom, muito mais do que as palavras. E a pose, mais do que o tom. Olha que interessante. Tem gente que acaba tendo uma pose tão grande que acaba até deixando as pessoas constrangidas. Então, cuidado. Cuidado com a maneira que você lida, com a maneira que você fala, com as suas ações, cuidado com o seu tom, cuidado com a pose. Isso é fundamental. O discurso auxilia o teu conjunto. O discurso é a maneira que você tem para expor suas ideias. Então, assim como a entonação, a modulação e a postura da voz integram os recursos de áudio à disposição do candidato. Sua maneira de trajar-se e de gesticular-se completam o discurso na área visual. Então, seus gestos o tempo todo correspondendo ao que o teu verbal está dizendo. Estes completando outros, né? Aproximando os candidatos do eleitorado e reforçando a eficácia dos recursos da oratória, que a gente sabe que é fundamental você ter essa eficácia nesse discurso. E aí, como é que eu vou determinar o tempo do meu discurso? Será que é muito lento, muito pouco falar isso? Será que é muito? Será que eu vou me estender? Então, uma das dificuldades das quais os candidatos se defrontam ao elaborar um discurso é justamente o tempo ideal para você colocar de duração desse discurso, né? Para você tentar expor suas ideias da melhor forma possível. Então, muitas vezes, a única maneira de sabê-lo é a sensibilidade do orador. Que sensibilidade é essa, gente? É a sensibilidade que você vai ter diante do público. Ou seja, cabe a você medir o tempo diante da reação das pessoas. Essas pessoas estão interessadas no que você está dizendo? Então, continue falando. Você está vendo que está todo mundo prestando atenção em você? É sinal que eles estão entendendo o que você está dizendo. Então, esse discurso pode se estender um pouquinho mais. Agora, no momento que você percebe que não tem atenção, que tem gente que está conversando um com o outro, que
que estão dispersos. Aí é a tua sensibilidade que vai fazer com que você diminua, mesmo que você não tenha colocado as tuas ideias da maneira que você gostaria, não tenha concluído a tua proposta, mesmo assim, tenha sensibilidade, reduz, resume e fecha, que é para não ser aquele desagradável, né? Porque a pior coisa que tem é você ir ouvir alguém e a pessoa não ter simancol de parar na hora que tem que parar. Fala. Acaba que ninguém entende nada, ninguém presta atenção e isso é um desgaste desnecessário. Então você tem que ter essa sabedoria com certeza. Nós temos aqui algumas dicas, eu peguei para vocês algumas dicas que são super interessantes, que tem aqui, de maneira simples, como falar em público. Diz o seguinte: o medo de falar em público é a principal causa da dificuldade em apresentar-se diante de uma plateia. E aí tem algumas dicas aqui como é que a gente pode superar esse medo. Prepare-se bem, isso é fundamental. Quando a gente sabe aquilo que a gente vai falar, a gente não fica inseguro, não tem medo, né? Você tem propriedade no que você vai falar, então não tem problema. Então estuda o conteúdo da apresentação com antecedência. Ter domínio do assunto transmite muita confiança para quem está te ouvindo. Conheça o público. Claro, você precisa saber quem são as pessoas a que você vai falar. Saiba com quem você vai falar e faça a adaptação do seu discurso para torná-lo atrativo a esses ouvintes. Então, é uma plateia mais simples? Use um discurso mais simples. É uma plateia mais elaborada, mais requintada? Coloque o seu discurso diante do público. Você precisa conhecer para quem você está falando. Assuma o controle. Não tente eliminar seu medo, tente controlar. Medo a gente tem sempre, agora é preciso controlar esse medo, né? O receio faz as pessoas ficarem preparadas para os improvisos, porque improviso você vai ter que improvisar o tempo todo, até na hora de responder uma pergunta a algum eleitor, uma pergunta que você não havia pensado no assunto, então precisa estar preparado para improvisar. Valorize as suas qualidades, isso é importante, né? Potencializar aquilo que você tem de bom. Identifique as aptidões que possui, como carisma, simpatia, e utilize-as em seu favor para comunicar-se melhor. Isso aí é trunfo seu. Durante a apresentação, faz um resumo, né? Logo no começo, esclareça as principais questões e informe o objetivo da sua apresentação de maneira concisa, como se fosse um pequeno resumo daquilo a que você veio, né? Você veio falar sobre o quê? Clareza. Construa frases simples, não use gírias e evite termos técnicos, nem todo mundo entende. Então, claro, termos que não façam parte do cotidiano daquele público. A fala, fique atento aos vícios de linguagem e revise seu vocabulário para estabelecer um diálogo de credibilidade. As pessoas têm que acreditar, têm que ter confiança naquilo que você está falando. A naturalidade é fundamental também. Haja de modo espontâneo, seja natural. Dessa forma, mesmo que você cometa erros, todo mundo erra, isso é natural, você passará segurança para os ouvintes, né? A gente aqui, em alguns momentos, a gente erra, isso é tranquilo. O importante é a gente ter segurança naquilo que a gente está falando. Cuidados com a linguagem corporal. Movimente seu corpo, principalmente se você estiver falando para uma grande plateia, em pé, seu corpo tem que estar o tempo todo falando o que o seu verbal está dizendo também, né? Reconquiste os ouvintes desatentos, você tem essa capacidade. Mantenha coerência entre o que diz e o que expressa, isso é fundamental. O semblante precisa corresponder ao sentimento da fala. No início do discurso, deixe as mãos soltas ao longo do corpo. Assim, no decorrer da apresentação, você conseguirá expressar-se de forma mais natural, sem saber onde colocar as mãos. Normal, naturalmente. Atenção! Apoiar as mãos na cintura pode representar autoritarismo ou agressividade. E o ato de cruzar os braços, nós já até falamos sobre isso, pode passar a impressão de distância ou de resistência. Aqui nós temos também conselhos de alguns profissionais, né? Dicas de um especialista em expressão verbal. Ele se chama Reinaldo Polito. Ele diz o seguinte: planeje a estrutura do discurso a partir da conclusão. Olha que interessante, você sabe como finalizar o seu discurso? Então planeje a partir daí, a partir da conclusão. Depois você vai formulando todo o conteúdo até o início dele. É uma dica que ele está dando. Antes
de enfrentar o público, converse com colegas de trabalho, com amigos, com a família, alguém que você seja mais chegado, que tenha mais confiança, e você fala sobre o que você irá expor, né? Vamos ver qual é a recepção dessas pessoas. Caso se esqueça do que irá dizer, tente passar a informação de outra maneira, né? Se você não decorou o texto, explica da maneira que você entendeu, passa da maneira mais clara possível, mais simples, que as pessoas vão te entender. Outra dica aqui, nesse caso da socióloga, o nome dela é Gefriane Hilder. Ela diz o seguinte: realize um discurso sincero e fiel à sua personalidade. É você que está falando, esse discurso tem que ter a tua cara, a tua autobiografia. O público consegue detectar quando você não está sendo autêntico. Quer dizer, querer mostrar aquilo que você não é a maior furada do mundo, porque todo mundo vai perceber. Além de ter domínio pleno do assunto, é importante apresentar as informações de modo criativo, para manter os ouvintes atentos, né? A pessoa que fica o tempo todo falando na mesma tonalidade de voz, cansa, ninguém aguenta. De vez em quando você altera, fala um pouquinho mais alto, de repente você diminui, muda o seu tom de voz, que é para deixar o teu ouvinte atento. Demonstre seu interesse e paixão pelo tema. Você tem que ser um apaixonado, né, pela questão política, pela possibilidade de representar o povo no poder legislativo. Demonstre essa paixão, as pessoas vão gostar disso, né? Claro, sem parecer arrogante, né? Assim, seu discurso renderá mais reflexão e as informações serão captadas com muito mais facilidade. As pessoas vão entender muito melhor. Gente, é isso. São algumas dicas. É claro que você tem essa sensibilidade de saber de que maneira você vai abordar, de que maneira você vai falar. Eu acredito muito nisso. Afinal de contas, você está aí se colocando à disposição do povo. É sinal que você tem esse carisma, né? Você tem essa sensibilidade, essa capacidade. Mas nós estamos aqui para ajudar no que for preciso, para esclarecer qualquer dúvida e tudo aquilo que tiver ao nosso alcance para a gente poder te ajudar, tá bom? Muito obrigada, um grande abraço, a gente se encontra no próximo vídeo.